Olá pessoal, estamos a postos para mais uma aula do curso de Programação Numérica em Octave. Na aula 18 nós vamos implementar séries de Fourier, esse instrumento poderoso para análise de dados, tá certo? Então nessa aula nós vamos implementar séries de Fourier no Octave e nas próximas aulas vamos fazer transformadas de Fourier no Octave e vamos fazer diversas aplicações na física, por exemplo, análise de som, tá certo? Obter espectro de frequência, entre outras coisas. Muito bem, a análise de Fourier ela surgiu a partir do objetivo desse matemático francês, né, o Jean-Baptiste Fourier, de determinar a solução para um problema prático. Ele estava interessado em explicar a condução do calor em um metal. Como que o calor é conduzido numa barra de ferro, por exemplo. Então ele demonstrou, na sua teoria analítica do calor, que a gente pode obter uma função descontínua a partir da soma de funções contínuas. Essa tese foi defendida por Fourier perante a Academia Francesa, e isso gerou severas objeções de matemáticos muito importantes, como Laplace e Lagrange, mas o objetivo principal, a conclusão principal de Fourier foi essa. Você pode obter quase todas as funções, tá certo? Isso vale para quase todas as classes de funções, se não todas. Você pode obter funções somando senos e cossenos. Tá certo? Então, a série de Fourier nada mais é do que uma soma infinita de senos e cossenos, e aí você reproduz praticamente qualquer função. As ondas harmônicas contínuas, pessoal, na verdade elas não existem, mas todos os movimentos ondulatórios, porque todos os movimentos ondulatórios estão limitados tanto espacial quanto temporalmente. E utilizando a análise de Fourier e a transformada de Fourier, nós podemos escrever formas de ondas mais complexas. Por exemplo, aquelas que são produzidas nos instrumentos musicais. E nós vamos fazer, inclusive, essa aplicação. Tá? Vamos analisar um som e vamos obter todas as frequências que constituem aquele som, por meio da transformada de Fourier. Mas hoje nós vamos começar com coisas mais básicas, tá certo? Então, antes da gente introduzir a série de Fourier, eu quero lembrá-los, tá certo, das funções periódicas. E antes da gente falar de funções periódicas, pessoal, eu tenho aqui a expressão de uma função harmônica, tá? Que nada mais é do que a equação de um movimento harmônico simples, a equação do oscilador harmônico simples. Então, x igual a A multiplicado pelo seno de 2πft mais φ. F é a frequência, no caso, no contexto da física. Aqui esse φ é uma constante de fase, que já nós vamos ver o significado dela nos gráficos. E A é a amplitude, tá certo? Então, já vamos para o Octave e vamos aqui simular, pessoal, funções harmônicas com diversas amplitudes, diferentes frequências e diferentes constantes de fase, tá? Então é um exercício aqui inicial para a gente começar a nossa aula. O primeiro script eu salvei como ondas 1. Vamos abri-lo aqui. Ondas 1. Vamos só achá-lo. Ondas 1, achei. Então, olha só. Eu vou aqui gerar duas funções harmônicas com amplitudes diferentes, porém de mesma frequência, tá? Então, aqui eu dei o comando subplot, que é para dividir a janela gráfica, aí em duas partes. Então, eu vou fazer um gráfico do lado do outro, tá certo? E aqui eu tenho, então, a minha primeira função harmônica, 10 seno de 2π vezes 0,1 vezes t. Isso aqui é a frequência, tá? Vamos supor que essa frequência esteja em kHz, Então, 0,1 kHz, 100 Hz. E aqui também a mesma frequência, só que aqui a amplitude é a metade dessa aqui.
Bem, pessoal, então vamos executar esse script aqui na janela de comandos, ondas 1. Então, ele vai me mostrar aqui dois gráficos de duas funções harmônicas, né, dois senos, grosso modo. E então aqui vocês observem que as amplitudes são diferentes, né? Aqui a amplitude é 10, tá? E aqui a amplitude é 5, né? Mas a frequência é a mesma, isto é, o número de oscilações, o número de cristas ou de vales, né, num certo intervalo de tempo é o mesmo, tá certo? Agora nós vamos produzir funções harmônicas com mesma amplitude, tá? Mas frequências distintas, pessoal. Então vamos mexer na frequência para a gente ver o que vai mudar, né? Então eu já salvei aqui o meu script. Eu salvei com o nome de ondas 2. Vamos abri-lo aqui, ondas 2. Então vamos aumentar o zoom. E novamente eu usei o comando subplot para ele girar mais de um gráfico, né, na mesma janela. Então um gráfico ao lado do outro, então eu divido aqui em dois. Esse um é de uma coluna apenas, né? E aqui as amplitudes são iguais a 10, tá? Mas as frequências, pessoal, eu mudei. Aqui a frequência de 100 Hz, né? 0,1 kHz, porque o tempo, eu estou supondo que o tempo está em milissegundos, tá certo? Então eu divido o tempo por 1000, mas ao mesmo tempo multiplico a frequência por... multiplico o tempo por 1000 e divido a frequência por 1000, então de tal forma que eu não altero nada, né? Eu posso escrever aqui a frequência como 0.1 e deixar o tempo em milissegundos. E aqui a frequência é o dobro, pessoal, 200 Hz. Então vamos executar esse comando aqui na janela de comandos. Vou abrir uma nova janela gráfica e vou executar o comando, né, o arquivo, o script ondas 2. Então vocês observem que a amplitude aqui é a mesma, tá certo? Igual a 10, porém o que muda é a frequência, isto é, o número de oscilações, ou número de cristas ou de vales, né, num certo intervalo de tempo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui os 10 primeiros milissegundos. A gente só tem uma crista ou um vale, né? Enquanto que aqui nós temos duas cristas, né, ou dois vales, porque aqui a frequência é 2 vezes maior do que aqui em cima. E agora, pessoal, vamos pegar a nossa função harmônica e vamos mudar a constante de fase φ, para vermos o que altera. Então, o arquivo eu salvei como ondas 3. Vamos abri-lo. Ondas 3. Vamos aumentar o zoom. E aqui eu vou fazer 3 gráficos diferentes, tá? Com 3 constantes de fase. Então, eu dei o comando subplot 4, 1, 1. Então aqui eu estou dividindo, né, em 4 regiões, né, as linhas. Aqui uma coluna apenas. A primeira função harmônica que eu tenho é 10 seno de 2π vezes 0.1 vezes t. Aqui a constante de fase é 0, tá certo? Eu vou pedir para plotar de 0 até 50 em x, né? Y eu estou estabelecendo de menos 11 até mais 11, tá certo? A escala aqui do eixo x, né, de 0 até 50 em passos de 5, incrementos de 5. Depois nós temos na segunda função harmônica uma constante de fase π sobre 2, tá? Notem que a frequência e a amplitude é a mesma. E depois, pessoal, nós temos uma constante de fase igual a π. E depois uma constante de fase igual a 3π sobre 2. Então, na verdade, nós queremos construir 4 gráficos aqui, tá certo? Vamos já abrir uma nova janela gráfica e executar, então, o script ondas 3, tá certo? Muito bem, ele está gerando aqui os gráficos, então esses gráficos eles vão mostrar diferentes constantes de fases, tá? Iniciais.
Então aqui no primeiro você percebe que a constante de fase é igual a zero, tá? Aqui ela é π sobre 2, então o que que muda, né, pessoal? O ponto em que a onda começa, tá certo? A onda começa aqui em t igual a zero e x igual a zero. Então aqui a constante de fase é igual a zero. Aqui a onda começou do ponto, né, da amplitude, tá certo? Igual a 10. Então significa que a constante de fase é π sobre 2. Aqui a onda começou, tá, de x igual a zero, mas de forma invertida em relação à primeira. Então nós temos uma constante de fase igual a π. E aqui a onda começa da amplitude, né, do lado contrário, lado esquerdo, digamos, né, menos 10. E a constante de fase é 3π sobre 2. Então a constante de fase ela diz, né, basicamente, é o ponto em que você libera o seu sistema, digamos assim, né, o ponto onde a onda começa, tá certo? Grosso modo. Então isso só foi para a gente relembrar algumas coisinhas, né, de ondas. E agora, pessoal, nós vamos somar ondas, tá? Vamos supor que eu tenha aí uma série de ondas. Deixe-me abrir aqui o script para mostrar para vocês. Eu salvei com o nome de soma de ondas. Ou melhor, soma ondas. Então aqui eu tenho algumas funções harmônicas e eu vou somá-las, tá certo? Então eu tenho 3 frequências que eu coloquei na forma de um vetor, 100, 200 e 400, e 3 amplitudes, 200, 100 e 100. E 3 constantes de fases, 90 está em graus aqui, tá 90 graus, 180 graus, 270 graus. Muito bem, eu quero então plotar inicialmente, pessoal, eu quero fazer um gráfico, tá certo, em forma de varetas, né, da amplitude em função da frequência. Então a função no Octave, né, no MATLAB, que faz aqueles gráficos em forma de varetas, é essa função stem aqui, tá? Então deixe-me colocar um comentário. Isso aqui é para fazer gráficos em forma, né, gráficos em varetas. Então a altura dessa vareta me mostra a amplitude e as posições dela, né, no eixo horizontal vai me mostrar as frequências, tá? Um gráfico bastante importante. Isso aqui vai aparecer mais vezes, tá, nas próximas aulas. E aqui eu estou definindo, né, os meus eixos x e y, de 0 até 500 e de 0 até 210. E aqui, pessoal, eu também quero gerar um gráfico, tá, em forma de varetas, que mostra a constante de fase φ em função das frequências, tá? E muito bem. E agora eu, através de um laço for, tá? Porque aqui eu tenho um vetor, né? O tanto x, ou tanto f, perdão, quanto o a, quanto o φ são vetores ali, né? Com 3 componentes. Então eu faço a iteração i, né? Variando de 1 até o comprimento de f. E aqui o que eu quero fazer é somar, então, eu quero somar funções harmônicas, né? Então eu tenho o x, tá? Mais o a, que são as amplitudes, vezes o seno de 2π vezes f, né, de ti, vezes t, mais φ de i. Só que como as constantes de fase estão em graus, eu preciso deixar em radianos, né, aqui na função, eu multiplico então por π, divido por 180, tá? Isso aqui é para converter em radianos. Então finalizei o laço for e aí eu peço para plotar, então, né, t e x. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então vamos executar, tá, esse comando aqui, que está como soma ondas na janela de comandos. Deixe-me abrir uma nova figure. Então vamos lá, soma ondas. Ele está gerando os gráficos, então olha aqui, ó, esses gráficos, né? Esse aqui é o gráfico de amplitude em função da frequência, tá? Eu estou mostrando aqui as frequências, né? E as suas amplitudes correspondentes,
tá? Para aquelas 3 funções harmônicas. E aqui mostra as fases, aqui deveria ser um 90, tá? Não Z. E aqui as fases em função das frequências. Isso aqui mais tarde é o que nós vamos chamar de espectro de frequências, pessoal, tá certo? E aqui, pessoal, olha só, vocês estão vendo aquela soma, né, de 3 funções harmônicas. Então, aquela soma de 3 senos que fizemos resultou nessa onda aqui, né, belíssima, que é uma onda, diga-se de passagem, periódica, tá? Observem que após um certo pedaço aqui, ela repete, né, a sua forma, tá certo? Então, isso aqui é uma onda periódica, embora complicada. Só que ela, né, em última análise, vocês repararam, ela é a soma de apenas senos, né? Nós somamos senos, tá certo? Com diferentes amplitudes aí e frequências, né, e constantes de fase, e nós obtivemos, então, essa onda periódica, tá? Então, a ideia básica da série de Fourier é isso. Se você somar, né, vários senos e cossenos, você pode reproduzir uma função qualquer, tá certo? Essa é a ideia básica, né? Bom, a propósito, pessoal, falando em função periódica, já vamos aqui definir, né, o que é uma função periódica. Bom, essa aqui é a expressão daquela função, né, que a gente gerou ali. E uma função periódica é uma função que de período P, né? É uma função tal que o valor dela num ponto, né, T mais P, é igual ao valor dessa função no ponto T. Tá? Então, f de T mais P é igual a f de T, sendo P o período. Tá? Então, a partir desse período, a onda se repete, né? A onda não, o gráfico, a função. Por exemplo, essa função aqui, pessoal, cosseno de 2πt mais cosseno de 4πt sobre 2 é uma função periódica, né? Já que os cossenos são funções periódicas, tá certo? E essa função aqui também, que é uma soma, né, de cossenos, ela também é periódica, tá? Essa aqui tem período 1, né, e essa aqui tem período meio, tá certo? Já essa função, né, cosseno de t mais cosseno da raiz de 2t, ela não é uma função periódica, tá? Vamos observar isso no gráfico que eu fiz aqui no Octave, tá? Vamos abrir o arquivo com o nome, eu salvei com o nome de periódica, em que eu fiz o gráfico, pessoal, daquelas duas equações ali, tá? Aquelas duas funções. Então, novamente, eu vou gerar esses dois gráficos na mesma janela, né? Então, por isso que eu dei o comando subplot. Então, aqui, né, eu vou gerar um gráfico do lado do outro, então eu vou ter dois gráficos na mesma linha, né? E uma só coluna, tá? Isso aqui é a posição atual, né? Como a gente já viu nas aulas sobre gráficos. A primeira função está aqui, cosseno de 2πt mais cosseno de 4πt sobre 2, tá certo? Pedimos para plotá-la, né, a partir do comando fplot. E aqui está a expressão da outra função, que não é periódica, como a gente vai ver agora, tá? Então eu vou executar esse comando aqui na janela de comandos, abrindo uma nova figure. Periódica, vamos... Ah, tá, ele está com letra maiúscula, periódica. E vamos observar, então, né, a primeira função, tá certo? Que é uma função periódica, né? Notem que a função, a partir de um certo tempo aqui, ela se repete, tá certo? Enquanto que essa função aqui, pessoal, né, notem que ela não é uma função periódica, tá certo? E porque, né, por causa daquela raiz de 2, tá certo? Tem uma raiz quadrada de 2, né, aqui no argumento, e ela não é, então, uma função periódica, tá? Basta vocês observarem, né, essas partes aqui, ó, que não se repetem, né, após um certo intervalo de tempo, tá? Mas, então, hoje nós vamos falar sobre séries de Fourier.
tá? Que valem para as funções periódicas. Então a gente vai pegar uma função periódica e vamos obter a série de Fourier dela, tá certo? Aí essa que é a chave, né, da série de Fourier. Então, à primeira vista, parece que o problema é de analisar formas, né, de ondas complexas, tá certo? Representa uma tarefa formidável, né? Mas, pessoal, se a forma da onda ela é periódica, nós podemos representar, tá, mediante a superposição, né, de um número muito grande de ondas senoidais ou cossenoidais, tá, que formam uma série harmônica. Então, isso aqui é uma série, né, de função harmônica. É isso aqui que se chama de série de Fourier. Se você nunca ouviu falar em série de Fourier, tá? Bom, você está diante da expressão. Então, toda função f do parâmetro t, ela pode ser escrita nessa forma aqui, A0 sobre 2. Esse A0 é um coeficiente, tá? Que depois eu mostro a expressão, né, do cálculo desses A0. Mais uma soma de k de 1 até infinito. Desses coeficientes aqui, AK, né, A1, A2, A3, que a gente depois vai ver como calculá-los. Cosseno de kπ vezes t, certo? Sobre o período P, mais BK, seno de kπ vezes t sobre o período P. Então, pessoal, a rigor, toda função pode ser escrita, né? Pode ser entendida como uma superposição de um número muito grande, né, teoricamente infinito, de senos e de cossenos, tá certo? E esses AK e BK são os coeficientes de Fourier, tá certo? E antes da gente, então, fazer de fato essa série de Fourier aqui no Octave, deixe-me lembrar, né, algumas propriedades aí para vocês. Quando eu tenho, por exemplo, de integrais, né, no intervalo aí par, tá certo? Então, por exemplo, quando eu faço a integral, né, de menos P é o período, então de menos P até P, do cosseno aí de um termo vezes o seno, né, de outro termo. Notem que aqui é m e aqui é n, dt. Isso aqui pode ser escrito como o período, né, sobre π. Integral, aqui eu fiz uma mudança de variável, eu chamei esse termo de mpt sobre t, de uma constante u, né, e aí faz a mudança de variável, você obtém essa integral de menos π até π, cosseno de mz, seno de nz dz, pessoal. E isso aqui é zero, né? Por quê? Porque, né, das aulas de cálculo, a gente não pode esquecer que quando você tem uma integral, tá, no intervalo simétrico, tá certo? De menos π até π, de uma função ímpar, isso dá zero. Note que o cosseno é uma função par, mas o seno é uma função ímpar. Então, aqui o produto dessas duas funções dá ímpar. E aí a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é igual a zero, tá? Existem outras integrais aí também importantes, né, que a gente não pode esquecer. Por exemplo, bom, essa integral aqui já vimos. Essa aqui, né, é p sobre 2π, integral de menos π até π, cosseno de m mais n vezes z, mais cosseno de m menos n vezes z dz. Tá? Então, se o m é diferente de n, pessoal, essa integral ela dá zero, tá? Porque isso aqui fica, né, uma função ímpar, né, no intervalo simétrico. E aqui, se o m é igual a n, né, então aqui vai dar zero. Porque aqui vai dar cosseno de zero, que é 1, né? Isso aqui vai dar 2, então essa integral aqui vai dar π, né? 2π que mata esse 2π aqui. E isso sobra p apenas, né? Que é o período, tá? Então, são resultados bastante importantes, né? E aqui a gente tem uma outra integral também. Integral de menos π até π, né? Menos cosseno de m mais n vezes z, mais cosseno de m menos n vezes z dz. Então, isso aqui é zero quando o m é diferente de n. E quando o m for igual a n, isso aqui vai dar
simplesmente o período P, tá? Então essas integrais aí são bastante úteis, né? Bem, então aqui, né, novamente está a expressão da série de Fourier, que a gente vai fazer para algumas funções periódicas a seguir. E aqui estão as expressões, pessoal, do cálculo, né, dos coeficientes de Fourier, AK e BK, tá? Então o AK ele envolve 1 sobre o período, integral de menos P até P, da f de t, e aí você integra ela multiplicada pelo cosseno de k vezes π vezes t sobre o período dt. E o coeficiente BK, né, é igual a 1 sobre P. A diferença é que ao invés do cosseno, eu multiplico a função aqui do integrando pelo seno, tá, de kπt sobre P. E aí integro e obtenho esses coeficientes, né, AK e BK. E aí escrevo, então, a expressão da série de Fourier. Por exemplo, né, o primeiro exemplo que a gente vai ver é de uma função par, tá, o pulso retangular. Então, o pulso retangular, que é uma função aí, que é igual a 1, né, no intervalo de menos meio até meio, e 0, né, fora desse intervalo. Então, isso aqui é uma função periódica, tá certo? Porque, né, aqui, é que eu não desenhei, mas ele volta a se repetir, esse pulso retangular. E aí, pessoal, a gente pode, né, calcular os coeficientes, tá, de Fourier para ele. Como ele é uma função par, tá certo? O pulso retangular ele é uma função par. Então, os únicos termos que vão sobreviver serão os AK, né? Porque o AK ele é a função, né, que é 1 lá vezes o cosseno, tá? O valor, né, daquela função é 1, tá? E 0 fora, né? Então, o BK ele vai envolver a integral de seno, intervalo simétrico a gente já viu que ela é 0. Então, por isso foi importante, né, a gente revisar essas propriedades aqui. E então, pessoal, quando a função é par, os únicos coeficientes que sobrevivem são os AKs, tá? Os BKs são 0. Então, aqui eu calculei o A0. 1 sobre o período quanto que é? O período é 1, né? Após 1 aqui, 1 segundo, digamos, o pulso volta a se repetir. Então, e a integral vai de menos 0,5 até 0,5, tá? dt, né? Porque aqui a função ela vale 1 nesse intervalo, e isso dá 1. E o AK vai ser então 1 sobre 1, né? Que é o período integral, cosseno de kπt sobre, vezes dt. Tá? E essa integral, pessoal, dá 2 sobre k vezes π, seno de kπ sobre 2. E usando a propriedade aqui desse seno, né, de kπ sobre 2, isso aqui é 0 quando o k é par. Então, quando o k é 2, né, 0, 2, 4, isso aqui dá 0, esse seno. E quando o k é ímpar, ora, né, nós temos esse seno ele pode ser 1 ou pode ser menos 1. Então, daí eu escrevo, né, menos 1 elevado a esse k menos 1 sobre 2, vezes esse fator aqui, 2 sobre kπ, tá? E aí, então, eu desenvolvo, né, a partir dos k's, tá? K igual a 0, k igual a 1, k, né? Eu desenvolvo, então, a minha série de Fourier, que é uma série infinita, para esse pulso retangular aqui, pessoal. Então, está aqui a expressão da série de Fourier. O que a gente vai fazer? Lá no Octave, nós vamos desenhar, né, essa expressão, né, da série de Fourier para esse pulso, né, para essa função aqui. Então, vamos abrir aqui o nosso script. Eu salvei esse arquivo com o nome de pulso, tá? Pulso apenas. Vamos analisar aqui o código dele. Então, olha só. O meu objetivo, então, é fazer o gráfico, né, dessa função, tá? E da sua série de Fourier. Então, pessoal, nós vamos aqui, estamos definindo inicialmente o n, né, que é o número de termos, tá, da série de Fourier. Quantos termos da série de Fourier eu quero somar? Então, eu escolhi como 7.
tá certo? E olha só, aqui então eu tenho o vetor x, né, e o vetor y, tá? Que eu vou pedir para plotar, né, inclusive, que é o que? Nada mais é do que a minha função, né, do pulso retangular, que é 1, né, de menos meio até meio e 0 fora desse intervalo, tá? Como eu explicitei aqui. Bom, e aí usando a função linspace, né, de menos 1 até 1, tá, com 100 termos, e o y, né, um vetor pré-alocado, o y de i é meio, tá, que é o y inicial para a primeira iteração, e aí eu atravesso o laço for, né, para cá, indo de 1 até n, incrementos de 2, tá certo? Eu coloquei aqui a expressão, tá, da série de Fourier, que é então esse termo, né, que é meio, tá certo? Mais menos 1 elevado a k menos 1 sobre 2, vezes 2 cosseno de kπ vezes x sobre kπ, tá? Que é exatamente, né, a expressão, tá, que eu tenho aqui. E aí, pessoal, eu peço então para plotar, né, essa série de Fourier, então já está salvo. Vamos chamar esse arquivo. Eu vou abrir aqui uma nova janela gráfica e eu vou então chamar o comando pulso, né? A função pulso. E vocês observem aqui que ele desenhou então para mim, né, o pulso retangular. E em vermelho você tem aqui a aproximação de Fourier, tá certo? Para esse pulso azul, né? Então você pode substituir. Isso aqui é uma aproximação para 7 termos. É claro que se você aumentar o número de termos, quanto mais termos, melhor, né, a aproximação fica. Mais próximo da função real a série de Fourier fica, tá certo? Então essa que é a ideia, né? Qualquer função aí periódica, você pode usar a série de Fourier para representar, tá certo? Esta função, né? Então, bastante interessante isso aqui. A gente vai fazer série de Fourier de outras funções também, pessoal. Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês o chamado fenômeno de Gibbs, né? Quem já fez aí o cálculo 4 sabe que quando você aumenta o número de termos, a gente esperaria que a série convergisse para a função, né, quando se aumenta o número de termos. Tá? Isso é verdade, isso ocorre para quase todos os pontos, exceto nas descontinuidades, pessoal. Então aqui, por exemplo, né, é uma descontinuidade. Para esse valor de t aqui, né, você tem aqui a função de repente salta, né, para esse valor 1. Vamos voltar aqui. Então, para menos 0,5, você tem uma descontinuidade da função aqui. E nessas descontinuidades, a série de Fourier não fica legal, tá? Ela apresenta uma rápida oscilação, tá certo? Uma rápida oscilação, né, nos seus valores aí máximos e mínimos, né? E quando você aumenta o número de termos, aqui, por exemplo, é para 50 termos, tá? Aqui eu já tenho uma aproximação com 100 termos da série de Fourier, ou melhor, 200 termos. Você nota, então, uma rápida aqui oscilação, né, próximo da descontinuidade. Então, isso é o que a gente chama de fenômeno de Gibbs, tá? Não há o que fazer, tá certo? Bem, vamos pegar outro exemplo de função, pessoal. Nós temos aqui uma função ímpar agora, que é esta função aqui, tá certo? Ela tem o período, né, 2, tá? Então notem aqui. Eu estou representando essa função apenas de menos 1 até mais 1, mas ela continua, né? E dessa vez é uma função ímpar, então os coeficientes AK vão ser iguais a 0, tá? Porque eu tenho um produto, né, de uma função ímpar por uma função par, dá uma função ímpar, e a integral no intervalo simétrico dá 0, enquanto que os BKs não vão ser nulos, né, porque aqui a função é ímpar, f de t, mas o seno também é ímpar,
Então, função ímpar vezes função ímpar dá função par, e aí a integral no intervalo simétrico fica diferente de zero. Então, inicialmente, pessoal, eu comecei calculando aqui o BK, né? Eu já calculei o BK, porque o B0 é imediato, né? E esse BK a gente tem que calcular, então, de menos 1 até 0, tá? Do seno de Kπ vezes t dt. E aí depois menos, porque aqui a função é negativa, né? Menos 1, tá? É integral de 0 até 1 do seno de Kπ vezes dt. E aí escrevo assim, então, né? A integral aqui dá menos 2, essa integral aqui dá 2 cossenos de Kπ. Então, quando o K ele é par, tá? Por exemplo, cosseno de 0, né? Cosseno de 2π, isso aqui vai dar... isso aqui dá 1, tá certo? E aí fica menos 2 mais 2 dá 0, então vai dar 0. E quando o K é ímpar, então, por exemplo, π, 3π, né? Você tem essa integral igual a menos 1, esse cosseno, né? Menos 1, e aí fica menos 4 sobre Kπ. E aí, desenvolvendo a série, pessoal, usando então a expressão da série de Fourier, você chega nessa expressão aí, tá? Pause o vídeo, né? Confirme a obtenção dessa série. E o que a gente vai fazer agora é, então, implementar essa série aqui no Octave, tá? Vamos abrir aqui o nosso editor. E eu salvei essa função com o nome de função ímpar. Vamos abri-la aqui. Então, novamente, eu vou representar apenas 7 termos, tá, da série de Fourier para aquela função. Então, inicialmente, eu represento aqui a minha função, tá? Como eu quero gerar mais de um gráfico, eu dou o comando hold on, né? E ela é menos 1, 0, 0, 1 e 1. Eu coloquei, então, alguns pontos, né? Do meu intervalo em t, que é x, e de y você tem, então, 0, 1, 1. Então, nesse intervalo aqui, a função vale 1. A função vale 1 para menos 1 a 0, né? Então, menos 1 até 0 ela vale 1. E depois, pessoal, ela vale menos 1, né? De 0 até 1, ela vai valer menos 1, até se anular de novo, tá? E aí eu usei aqui a função linspace novamente para representar o meu vetor x. E o y, né, um vetor pré-alocado na memória. E aí, através do laço for, então, você inicialmente define o seu y, né, i igual a 0, tá? Porque o B0, que é o B0, né, que é igual a 0, a gente nem apareceu o cálculo dele aqui. E a função, né, da série de Fourier está aqui, então o y de i, tá, que é o inicial, né, menos 4, tá? E isso aqui é menos 4 sobre Kπ, vezes o seno, tá certo, pessoal? Desse Kπ vezes x, né? Então, menos 4 vezes seno de Kπ vezes x sobre Kπ. Essa aqui é a expressão, então, né, do desenvolvimento de Fourier, tá? Essa forma aqui, só que escrita na forma de um somatório, tá certo? Bem, então... a função está pronta, né? Já está salva o comando função ímpar. Vamos executá-la aqui na janela de comandos. Vou abrir uma nova janela gráfica. Vamos chamar então função ímpar. E olha aqui, pessoal. Então você tem o gráfico, né, da sua função, tá? Que é uma função ímpar. E... na verdade, né, o eixo y ele tá aqui, tá? E você tem, então, em vermelho a aproximação de Fourier, tá? Com 7 termos. Se você aumentar o número de termos, claro, né, em quase todos os pontos, né, exceto nas descontinuidades, a linha vermelha se aproxima em muito da linha azul, né, que representa a nossa função periódica, tá bom? Então, bastante interessante, né? Bastante simples. O que eu fiz até agora foi, então, escrever as expressões, tá, da série de Fourier, que a gente já conhece previamente, e escrevê-las no script, né? Aqui
num código, tá certo? É isso que a gente está fazendo até agora. Bom, no contexto da série de Fourier, é muito importante, pessoal, nós conhecermos algumas funções aí importantes, né? Por exemplo, a função de Heaviside, né? A função de Heaviside, que é uma função bastante importante na engenharia elétrica, ela é muito importante para a gente expressar funções aí periódicas, né? Pulsos, sinais. Então, ela é definida no MATLAB da seguinte forma, tá? Para t menor que zero, ela vale zero. Para t igual a zero, né? Ela vale meio, tá certo? E para t maior do que zero, ela vale 1. Tá? Então, no MATLAB, a função de Heaviside, o de t, ela é definida dessa maneira aqui. Bem, a gente vai elaborar um script que nos permita obter, né, o desenvolvimento em uma série de Fourier de uma função periódica de período 2π, pessoal. Primeiramente, vamos definir a função aqui escada, né, ou função degrau, tá certo? E a função de Heaviside, ela é chamada também de função degrau unitário, né? Então, é outro nome aí para a função de Heaviside. Imagina aqui que eu tenha essa função. Bom, aqui é a função de Heaviside, né, para t igual a a, tá certo? Então, para t igual a maior ou igual a, ela é igual a 1, né? E para t menor do que a, ela é igual a 0. É outra forma de você expressar essa função aqui de Heaviside. Essa aqui é a função escada, então, que eu falei, né, pessoal? A função degrau, ela vale 0 para t menor do que menos a. Ela vale 1 para t igual ou maior que menos a, menor ou igual a a. E ela vale 0, tá certo? Para t maior do que a. Então, na verdade, eu tenho esse gráfico aqui, né? Que representa essa função. Porque essa parte aqui cancela essa, né? E aí fica 0 aqui. Bom, a gente vai definir, tá? Então, essa função aqui, pessoal, no MATLAB, então ela é uma função de Heaviside, né, de t mais a, tá certo? Menos uma função de Heaviside de t menos a. Então, essa função que vocês estão vendo aqui, que é de 1, né, de menos a até mais a, ela equivale, né, você pode depois conferir, a uma função de Heaviside de t mais a, menos uma função de Heaviside, né, de t menos a. Tá? Muito bem, vamos pegar uma função aqui, né? Vamos fazer um exemplo. Imagina que eu tenho essa função periódica, né? Bem complicadinha. Ela vale 0 para t menor do que menos 1. Ela vale 1 para t de menos 1 até 0, tá? Excluído 0, né? Depois ela vale menos 1 para t maior ou igual a 0, menor do que 1. E depois ela vale 0 para t maior ou igual a 1. Tá? Essa função, pessoal, ela no MATLAB, tá? Depois você tem que pensar um pouquinho, você pode fazer por partes, né? Ela vai se escrever como uma Heaviside de t mais 1, menos uma Heaviside de t, tá? Mais menos 1 vezes uma Heaviside de t menos Heaviside de t menos 1. Ou seja, ela é uma Heaviside de t mais 1, menos 2 vezes a Heaviside de t, mais a função Heaviside de t menos 1. Tá? Vamos fazer essa função aqui no script, né, no Octave. Eu já salvei o arquivo como... não, na verdade não salvei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui na janela de comandos mesmo, pessoal. Deixa eu chamar aqui o meu pacote simbólico, né, sims. Vou declarar aqui a variável t, tá certo? Então eu vou definir a minha função Heaviside, né? Ou melhor, essa minha função f de t, tá certo? Como sendo então essa soma de funções de Heaviside, tá? Ela vai ser então, né, uma função Heaviside, né, que se escreve Heaviside
de t mais 1 menos 2 vezes uma função de Heaviside de t, e aí mais uma função Heaviside de t menos 1. Tá? O Octave, pessoal, ele já entende, tá? Essa função Heaviside já está aqui no pacote simbólico, né? E aí, através do comando explot, nós já vimos esse comando na aula de gráficos, eu vou mandar plotar, então, o x, né? Que é esse x, no intervalo de menos 2 até 2. Tá bom? Então, eu vou dar um Enter aqui. Bom, eu não pedi para abrir uma nova figura, então ele já fez em cima desse outro gráfico, né? Então tá aqui, pessoal, aquela função, né, que a gente viu. Aqui está o eixo x, depois a gente pode até colocar, tá, o eixo y aqui, o eixo x aqui. Isso é possível, né, fazer aqui no Octave. Colocar o eixo, né, numa espessura maior. Então tá aqui a nossa função, tá certo? E essa então é a função, né, que a gente pode chamar aí de função Heaviside, né? Que na verdade é essa função aqui, que inclusive nós já escrevemos, né, para ela a série de Fourier, tá? Que estava representado naquela figura anterior, né, que nós vimos. Bem, vamos voltar aqui para a nossa transparência. Então esse é o gráfico, pessoal, que a gente obteve, né, lá no MATLAB, né, no Octave, só para a gente conferir então. E se nós tivermos uma função aí qualquer, né, f de t, que toma valores distintos, né, de 0 no intervalo AB, ela se escreve, né, a gente pode escrever essa função como uma combinação, né, do produto dela com as funções de Heaviside, de t menos a e t menos b. Então essa função aqui qualquer, ela pode ser escrita, né, no intervalo AB assim: a função de Heaviside, t menos a, menos a função de Heaviside de t menos b, vezes a função f de t. Tá? E isso é 0, né, para t menor do que a, é a própria função f de t entre a e b, tá? E 0 para t maior que b. Então essa é a utilidade da gente utilizar essa função de Heaviside, né? Como a gente fez, por exemplo, para essa função aqui, tá certo? Que foi escrita então como uma Heaviside de t mais 1, né? Mais uma Heaviside de t menos 1, menos 2 vezes a Heaviside de t, tá? Porque aí ela tem duas partes aqui, né? Tá certo? Então, bom, agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aí uma função par, tá certo? E vamos pegar o mesmo exemplo lá do nosso pulso retangular, tá? Eu, inclusive, já fiz o código aqui no Octave. Eu chamei, deixe-me ver aqui. Eu salvei com o nome de pulso rete. Vamos ver aqui. Pulso rete, né, que é o pulso retangular. Vamos aumentar aqui o zoom. Então, eu chamei, né, aqui a função do pacote simbólico, né, sims, declarei o parâmetro t. E aqui, pessoal, p é o período, né, ou semiperíodo, p igual a 1. E aqui está a minha função, tá, que é o pulso retangular. Então, a função pulso retangular, vamos voltar aqui um pouquinho, ela pode ser escrita em termos da função de Heaviside. É uma Heaviside de t mais meio menos uma Heaviside de t mais meio. T menos meio, perdão, tá? Porque a gente viu, né, que uma função arbitrária, f de t, ela pode ser escrita nessa forma, tá? E o pulso retangular ele é igual a 1, né, no intervalo em que não é 0, então só fica a Heaviside de t mais meio menos Heaviside de t menos meio. E aí, aqui o que eu fiz, né? Eu pedi então para ele calcular para mim os coeficientes de Fourier, AK e BK,
que é a integral, então, de f vezes cosseno de κpt sobre p, tá? E integral de f seno de κpt sobre p. E aqui, pessoal, né, utilizando o laço for, né, de 1 até 10, que é o número de termos que eu pedi, eu escrevo, então, a expressão da série de Fourier. A vantagem de você fazer isso é que você não precisa agora escrever mais aqueles termos, né, não precisa calcular antes os termos da série de Fourier para representá-la, tá? Então, já está salvo, né? Vamos chamar esse comando aqui na nossa janela de comandos, e vamos então executar esse pulso ret, né, que é o pulso retangular, e vamos aguardar um pouquinho até ele gerar o nosso gráfico, tá? Então eu espero que ele gere aqui o gráfico da função, né, pulso retangular, e também a série de Fourier, tá? Bem, pessoal, ele já calculou aqui pra gente, então, tá, alguns termos, né, da série de Fourier, daquela função. Ele expressa nessa forma aqui, ó, tá certo? Então, você tem, né, a expressão aqui, 2 cosseno de π vezes t, tá, sobre π, menos 2 cosseno de 3π sobre t sobre 3π, mais 2 cosseno de 5π sobre t sobre 5π, e assim por diante, né? E ainda tem aqui menos 2 cosseno de 7π, t sobre π vezes t, né, sobre 7π, mais etc, tá? Então, vocês observem que os termos ímpares apenas aparecem, né? Porque ali nós temos uma função, por causa dos coeficientes, né, que foram calculados para aquela função que é o pulso retangular, que é uma função par, tá certo, pessoal? Então, os BKs, né, eles vão se anular todos, tá? Porque são termos que dependem lá da integral de f de t seno, né, que fica daí uma função ímpar, que é nula, no intervalo simétrico, e esses são alguns termos, então, da série de Fourier, tá? Essa que é a vantagem, né, da gente, então, utilizar tá certo? Esse procedimento, né? Esse algoritmo da função de Heaviside, né? Fica mais simples expressar a função assim, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo apenas, tá certo? Você pode fazer esse teste com outras funções também, em termos aí da função de Heaviside, né? E agora, pessoal, nós vamos então, só para finalizar essa aula foi um pouco mais rápida hoje, a gente vai ver a forma complexa da série de Fourier. Nós podemos pegar, né, aquela série de Fourier, que é um polinômio trigonométrico, e colocá-la na forma complexa. Para isso, usando a relação de Euler. Então, você sabe que o cosseno, por exemplo, desse termo aqui, ele pode ser visto como uma soma da exponencial aqui positiva com a exponencial negativa, né, desse termo. E o seno você pode trocar, né, por essa diferença dessas exponenciais, tá certo? Aqui estão as expressões de C0, CK e C menos K. Tá certo? E aí, pessoal, a expressão fica dessa forma aqui, né? Você pode pausar esse vídeo e conferir todas as contas. E a f de t, então, ela pode ser escrita nessa forma aqui, que é a forma complexa, né? Soma de menos infinito a mais infinito. C de k, exponencial de ik vezes π, vezes o período t, dividido pelo... vezes o tempo t, perdão, dividido pelo período p. Tá? E cada coeficiente ck é calculado por 1 sobre 2 vezes o período, integral de menos período a mais e período, f de t, exponencial de menos ikπ vezes t, dividido por p, dt. Então, o período p aqui é o chamado semiperíodo, né, da função periódica, que tem período agora 2p, tá certo? Então, 2p é o período dela. Vamos pegar novamente, pessoal, o nosso exemplo aqui simples, né, que é o pulso retangular. Ele tem, então, um semiperíodo π, tá certo? E o período, portanto, é 2π, né? E aí a gente calcula inicialmente esse C de K, então, tá?
que é a integral, né, 1 sobre 2π, integral de menos a até a, vezes, então, o valor da função, que é a, tá? Aqui é um pulso de amplitude a qualquer, né, não é um só, exponencial de menos ikt dt. Essa integral fica a sobre kπ seno de k vezes a, que ela é zero, né? Aliás, que quando k é zero, o único termo aqui é c0, tá? Que é a sobre π vezes a. E quando k é diferente de zero, você tem o ck igual a sobre kπ seno de k vezes a, tá? Então, vamos elaborar um script, pessoal. Na verdade, o script já está salvo. Com o nome de pulso 2, que daí eu representei a forma complexa, tá, do pulso retangular. Então, inicialmente eu defini aqui o A minúsculo, né, que é a meia largura, tá, do pulso retangular. Coloquei N 7 termos também. E aí o X aqui é menos π, né, menos A e π, que são esses valores, né, que vocês estão vendo aqui, tá, em X. Muito bem. Os valores de Y, então, 0, 0, 1, 1, né? Então, ele vale 1 para menos A e para mais A. E aí eu pedi para plotar, então, esse pulso retangular. E aí, através do laço for, eu peço, né, para que ele faça para mim a série de Fourier na forma complexa, tá? Então, inicialmente, pessoal, o YJ aqui é 0, tá? Para K, de menos N até N, né? Se o K for, né, identicamente igual a 0, a série fica Y igual Y mais A sobre π, tá? Que é esse termo aqui, né? Que é o C0. E além disso, né, o Y, tá? Else, né? O Y é o YJ mais seno de Ka vezes a exponencial de 1i, pessoal. Aqui eu preciso colocar 1, tá? E esse é a unidade imaginária, vezes K vezes X sobre K vezes π, que é esta expressão que está aqui, tá certo? O seno de K está aqui. E aí é simplesmente isso, tá? Bastante simples esse código do pulso 2. Vamos executá-lo aqui na janela de comandos. Com o nome de pulso 2. Tá, tudo letra minúscula, então pulso 2. Vou abrir aqui uma nova janela gráfica. Pulso 2, vamos lá. E aí nesse gráfico, então, olha, ele desenhou para mim, né, o pulso retangular, tá certo? Aqui com os eixos, né, eu pedi para que ele fizesse os eixos aqui de forma acentuada, né? Então, para fazer aquele eixo Y, pessoal, quando o x é 0, né? Então a gente coloca na forma de um vetor, tá? 0, 0. E esse eixo eu quis representá-lo de menos 0,2 até 1,2, tá? Então vocês observem aqui, né? E para fazer o eixo Y, para fazer o eixo X, então você coloca no Y aqui 0, 0, né? E faz de menos 4 até 4, como eu representei ele aqui, né? De menos 4 até 4. Então tá aqui o nosso gráfico, tá? Do pulso retangular e a série de Fourier que aproxima esse pulso com 7 termos, tá bom? Então vamos parar por aqui. Por hoje foi isso, tá? Uma aula bastante simples. Na próxima aula mesmo que a gente vai ver coisas mais interessantes, na qual nós vamos daí fazer a transformada de Fourier, tá certo? De funções. E também já vamos começar a fazer algumas aplicações importantes na física, tá certo, pessoal? Então não percam a próxima aula. Até lá!